Na escuridão da noite, um choro frágil ecoa na chuva. Um bebê é deixado à porta de um orfanato sombrio, coberto por marcas que parecem se mover sob sua pele. Anos depois, um poderoso milionário sente as mesmas marcas queimando em seu corpo, enquanto forças ocultas começam a se mover. O passado esquecido está prestes a despertar, e com ele, um segredo que jamais deveria vir à tona. Se essa história está te interessando, se inscreva no canal para receber todas nossas histórias emocionantes. Continuando. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite de junho. O céu, encoberto por nuvens densas e escuras, parecia chorar pela criatura indefesa que tremulava nos braços de uma figura encapuzada. O vulto se movia rapidamente pelas ruas estreitas e escorregadias do bairro do Bexiga, como se fugisse não apenas da tempestade, mas de algo muito mais assustador. Irmã Conceição preparava-se para encerrar mais um dia exaustivo no Lar Santa, esperança quando ouviu batidas desesperadas no portão principal. O orfanato, um casarão de 2 andares construído no início do século passado, já havia visto tempos melhores. As paredes descascadas e o teto com goteiras evidenciavam o abandono por parte das autoridades, mas ainda assim, era o único lar para dezenas de crianças sem família. "Quem está aí a essa hora?", gritou a religiosa, enrolando-se em um chale gasto enquanto caminhava pelo corredor mal iluminado. Ninguém respondeu. Apenas o som incessante da chuva e um choro fraco, quase imperceptível. A freira hesitou por um momento antes de abrir o portão de ferro enferrujado. Seus olhos, cansados pelos anos de serviço, arregalaram-se ao ver o pequeno embrulho deixado na soleira. "Meu Deus do céu!", exclamou fazendo o sinal da cruz. Um bebê recém-nascido, com o cordão umbilical ainda úmido, estava envolto em panos de linho fino, material que contrastava violentamente com a realidade empobrecida do lugar. Ao lado da criança, um bilhete escrito com caligrafia elegante em papel perfumado dizia apenas: "Ele não pode ficar comigo." Irmã Conceição pegou o bebê com cuidado, mas algo a fez recuar ligeiramente. Sob a luz fraca do lampião que carregava, notou marcas escuras que serpenteavam pelo corpo da criança. Padrões semelhantes a veias protuberantes, mas com movimentos próprios, como se algo vivo pulsasse sob a pele delicada. "Senhor Jesus, o que é isso?", murmurou sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A religiosa chamou por socorro e logo outras funcionárias do orfanato se juntaram a ela. Marli, a cozinheira que trabalhava no local há mais de 20 anos, recuou ao ver as marcas. "Isso não é normal, irmã. Parece coisa do outro mundo", sussurrou, relutante em tocar no recém-nascido. "Não diga besteiras, Marli. É apenas uma criança de Deus que precisa de cuidados", repreendeu a freira, embora não conseguisse afastar completamente o temor que também sentia. Decidiram levar o bebê para dentro e chamar o Dr. Ernesto, médico aposentado que prestava serviços voluntários ao orfanato. Enquanto esperavam, instalaram o recém-nascido em um berço improvisado no escritório da diretora, longe das outras crianças. O médico chegou 1 hora depois, encharcado pela chuva que não dava trégua. "Onde está o pequeno?", perguntou, ainda tirando o casaco molhado. Irmã Conceição o conduziu até o escritório, preparando-o para o que veriam. "Doutor, nunca vi nada parecido. São marcas. Marcas que se movem." Dr. Ernesto, homem de ciência com mais de 40 anos de experiência, sorriu condescendente. "Vamos ver isso com calma, irmã. Provavelmente é apenas uma reação alérgica ou..." Sua voz morreu ao se deparar com o bebê. As marcas escuras formavam padrões complexos, quase como símbolos de uma língua esquecida, e efetivamente pareciam mudar de posição lentamente. "Meu Deus", foi tudo o que conseguiu dizer. Após um exame minucioso e visivelmente desconfortável, o médico não conseguiu oferecer explicações. É um menino saudável em todos os aspectos. Peso normal, pulmões fortes, reflexos perfeitos. Quanto às marcas, confesso que nunca vi nada semelhante em toda a minha carreira. Precisamos levá-lo a um hospital para exames mais detalhados. Essa noite é impossível com essa tempestade, doutor.
E o orfanato não tem recursos para transporte de emergência, respondeu irmã Conceição, preocupada. Nesse caso, cuidem dele normalmente até amanhã. Vou fazer algumas ligações pela manhã, orientou o médico, ainda olhando intrigado para as marcas no bebê. Após a partida do Dr. Ernesto, ninguém se ofereceu para ficar com o recém-nascido durante a noite. O medo, mesmo que irracional, havia se instalado entre as funcionárias. Foi a própria irmã Conceição, já com seus 68 anos, quem assumiu a responsabilidade. Como vamos chamá-lo? Perguntou Marli antes de se recolher. A freira olhou para o bebê adormecido e respondeu: Miguel, ele será Miguel. Aquela noite pareceu interminável. A religiosa alternava entre rezar o terço e observar o pequeno Miguel, que dormia surpreendentemente tranquilo, apesar da tempestade que sacudia as janelas do velho casarão. Por volta das 3 da manhã, a chuva finalmente cessou, dando lugar a um silêncio perturbador. Irmã Conceição adormeceu brevemente na poltrona ao lado do berço improvisado. Foi despertada por um choro suave. Ao abrir os olhos, notou que o quarto estava mais escuro do que deveria. A lâmpada que deixara acesa havia se apagado. Deve ser falta de energia, murmurou, tateando em busca de velas na gaveta da escrivaninha. Quando finalmente conseguiu acender uma vela, aproximou-se do berço para verificar o bebê. O choque quase a fez derrubar o candelabro improvisado. As marcas haviam desaparecido completamente. Os anos passaram e Miguel cresceu como uma criança estranhamente silenciosa. Seus grandes olhos verdes pareciam sempre observar o mundo com uma compreensão além de sua idade. Nunca chorava quando se machucava, mas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto quando via outras crianças sofrendo. Aos 5 anos, os eventos estranhos começaram a se manifestar. A primeira ocorrência foi durante uma tempestade particularmente violenta que aterrorizava as crianças mais novas. Miguel, encolhido em seu beliche, tremia incontrolavelmente, enquanto os trovões sacudiam as janelas. De repente, todas as portas do dormitório se fecharam simultaneamente com um estrondo. Foi o vento, explicou irmã Marta no dia seguinte, embora não houvesse explicação para como o vento poderia fechar portas internas do edifício. Semanas depois, durante uma sessão de bullying contra Miguel, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Rogério, um menino 3 anos mais velho, havia encurralado Miguel no banheiro. Sua aberração. Todo mundo sabe que você é esquisito, provocava, empurrando o menor contra a parede. Aposto que sua mãe te largou aqui porque você é um fenômeno. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas e naquele exato momento, todas as torneiras do banheiro abriram-se sozinhas, jorrando água com tanta pressão que inundaram o ambiente em segundos. Rogério escorregou e caiu, batendo a cabeça no piso molhado. Não foi nada grave, mas no dia seguinte, o garoto acordou com febre alta e permaneceu doente por uma semana inteira. Não foi um caso isolado. Qualquer criança ou funcionário que tratasse Miguel com crueldade invariavelmente sofria algum tipo de infortúnio, desde doenças repentinas até acidentes inexplicáveis. Logo formou-se um consenso silencioso no orfanato. Deixe Miguel em paz. Isolado pelos eventos que não conseguia controlar, o garoto voltou-se para os livros. Demonstrava uma inteligência excepcional e devorava qualquer material de leitura que conseguisse encontrar. Sua professora na escola pública local, Dona Elisa, foi a primeira a realmente enxergá-lo além dos rumores. Esse menino é brilhante, comentou durante uma visita ao orfanato quando Miguel tinha 8 anos. Ele compreende conceitos, muito além de sua idade. Precisamos estimulá-lo, conseguir bolsas de estudo, mas o sistema burocrático e a falta de recursos sempre barravam qualquer iniciativa mais ambiciosa para o desenvolvimento de Miguel. Ainda assim, Dona Elisa tornou-se sua primeira aliada verdadeira, trazendo-lhe livros semanalmente e dedicando tempo extra após as aulas. Foi também durante esse período que Miguel começou a ter sonhos recorrentes. Neles, estava sempre em uma mansão enorme, observando um homem de costas que olhava pela janela. O homem nunca se virava,
mas Miguel sentia uma conexão inexplicável com ele. Ao acordar, as mesmas marcas que haviam desaparecido na noite de sua chegada ao orfanato surgiam momentaneamente em seus braços, desvanecendo-se em segundos. "São apenas pesadelos, querido", consolava a irmã Conceição, agora mais velha e frágil, mas ainda a principal cuidadora de Miguel. Aos 10 anos, o destino de Miguel tomou um rumo drástico. Durante um passeio escolar ao Museu de Arte de São Paulo, ele separou-se brevemente do grupo para admirar um quadro que o hipnotizava, uma pintura escura retratando uma figura envolta em sombras. Enquanto estava absorto na contemplação, sentiu uma mão em seu ombro. "Impressionante como a arte nos escolhe, não é mesmo?", disse um homem elegantemente vestido, com um sotaque que Miguel não conseguiu identificar. Antes que pudesse responder, uma das monitoras do passeio apareceu, visivelmente irritada. "Miguel, quantas vezes preciso dizer para não se afastar?" "Do grupo?" O homem sorriu educadamente e se afastou, mas não sem antes lançar um olhar penetrante ao garoto. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, por um breve momento, viu as marcas surgirem em seus braços, visíveis para qualquer um. A monitora, no entanto, não pareceu notar. Naquela mesma noite, uma tragédia se abateu sobre o Lar Santa. Esperança. Um curto-circuito no sistema elétrico antiquado provocou um incêndio que rapidamente se alastrou pelo andar térreo do orfanato. As crianças foram evacuadas às pressas, mas, na confusão, Miguel foi injustamente acusado. "Foi ele. Eu vi ele mexendo na caixa de força mais cedo", gritou Rogério, agora com 13 anos e ainda guardando o rancor de Miguel. Era uma mentira, mas o caos da situação e a reputação de estranho de Miguel pesaram contra ele. Enquanto bombeiros combatiam as chamas e crianças choravam enroladas em cobertores na calçada, Miguel percebeu que não seria mais seguro para ele permanecer ali. Aproveitando a distração geral, ele pegou sua mochila escolar com poucos pertences pessoais e desapareceu na noite, sem destino certo. Sua única companhia era um livro de contos que Dona Elisa lhe dera e a roupa do corpo. "Vou encontrar meu lugar", murmurou para si mesmo enquanto se afastava, as lágrimas finalmente caindo livremente por seu rosto. Durante 3 dias, Miguel vagou pelas ruas de São Paulo, dormindo em parques e pedindo comida em padarias. No 4º dia, exausto e faminto, adormeceu num banco da Praça da Sé. Foi despertado por uma sensação estranha. Alguém o observava. Ao abrir os olhos, deparou-se com o mesmo homem elegante do museu. Seus olhos cinzentos estudavam Miguel com uma mistura de fascínio e assombro. "Você finalmente despertou", murmurou o estranho, estendendo a mão para o garoto confuso e assustado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no luxuoso bairro do Morumbi, Eduardo Tavares se contorcia em sua cama king size. O empresário de 45 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, acordou gritando. Seu corpo inteiro ardia como se estivesse em chamas. "Senhor Eduardo, o senhor está bem?", perguntou Madalena, a governanta que trabalhava para a Cid, família há décadas, entrando apressadamente no quarto ao ouvir os gritos. "A luz! Apague as luzes!", implorou o homem cobrindo os olhos. Quando a escuridão se instalou, Eduardo finalmente conseguiu respirar. Seu corpo nu estava coberto pelo mesmo padrão de marcas escuras que um dia cobriram o pequeno Miguel. Elas pulsavam, sob sua pele como se tivessem vida própria. "Ele acordou, Madalena", sussurrou o empresário, encolhido entre os lençóis de seda egípcia. O menino finalmente acordou. A idosa fez o sinal da cruz e murmurou: "Que Deus tenha misericórdia de nós." Na parede do quarto, as sombras pareciam se mover independentemente, formando silhuetas que observavam em silêncio. Eduardo podia ouvi-las sussurrando seu nome, chamando-o para algo que ele temia mais que a própria morte. O ciclo havia sido rompido. O que esteve adormecido por 10 anos agora retornava, e Eduardo sabia que precisava encontrar o garoto, não apenas para salvar a si mesmo, mas talvez para salvar algo muito maior. As marcas em sua pele formavam um mapa que levava a Miguel. O homem elegante que encontrou Miguel na Praça da Sé chamava-se Antônio Carvalho. Aos 62 anos,
carregava no rosto marcas de experiências que poucos poderiam compreender. Seus cabelos grisalhos, perfeitamente aparados, e o terno impecável contrastavam com o olhar inquieto, que nunca parecia descansar em um único ponto por muito tempo. "Você deve estar com fome", disse ele, observando o estado deplorável do garoto. Miguel permaneceu em silêncio, agarrado à sua mochila surrada, como se fosse seu único elo com o mundo. 3 dias nas ruas haviam sido suficientes para ensinar-lhe desconfiança. "Não precisa ter medo de mim", continuou Antônio com voz calma. "Estive procurando por você há muito tempo." "Como assim?", perguntou Miguel finalmente, sua voz rouca pela falta de uso. "O senhor me conhece?" Antônio olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados, antes de responder. "Conheço mais sobre você do que você mesmo, Miguel. Mas este não é lugar para conversarmos. Venha comigo. Prometo que estará seguro." Algo na voz do homem transmitia uma autoridade que Miguel sentia não poder ignorar. Além disso, que alternativa tinha? Voltar para o orfanato não era uma opção. "Para onde vamos?", perguntou o menino, levantando-se hesitantemente do banco. "Para um lugar onde poderemos conversar tranquilamente. Depois você decide o que quer fazer." Antônio conduziu Miguel até um carro preto estacionado nas proximidades. O motorista, um homem corpulento de expressão indecifrável, abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. Miguel hesitou por um momento. "Sei que parece assustador confiar em estranhos", disse Antônio suavemente. "Mas acredite, se eu quisesse fazer-lhe mal, teria muitas oportunidades melhores que esta." O comentário não era exatamente reconfortante, mas tinha sua lógica. Miguel entrou no veículo. Durante o trajeto, o garoto observava a paisagem urbana gradualmente se transformar. Os prédios decadentes do centro deram lugar a construções mais modernas e, finalmente, a área residencial arborizada de Alto de Pinheiros. O carro parou diante de uma casa de 2 andares, discreta, porém elegante, cercada por um jardim bem cuidado. "Bem-vindo à minha casa, Miguel", anunciou Antônio, conduzindo-o para dentro. O interior era uma mistura fascinante de antiguidade e modernidade. Móveis clássicos dividiam o espaço com tecnologia de ponta. Mas o que mais chamou a atenção de Miguel foram os livros, estantes e mais estantes repletas deles, do chão ao teto. "Você gosta de ler, não é?", perguntou Antônio, notando o olhar maravilhado do garoto. "Como o senhor sabe?" "Sei muitas coisas sobre você, Miguel. Sei que é extraordinariamente inteligente. Sei que coisas estranhas acontecem ao seu redor quando você está assustado ou com raiva. E sei sobre as marcas." Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca havia contado a ninguém sobre as marcas que ocasionalmente apareciam em sua pele. "Quem é o senhor?", perguntou sua voz trêmula. "Sou alguém como você. Ou melhor, sou alguém que entende o que você é." Antônio arregaçou a manga de sua camisa, revelando marcas idênticas às que Miguel ocasionalmente via em seu próprio corpo. A diferença é que no braço do homem mais velho, elas pareciam permanentes, como tatuagens antigas e desbotadas. O que é isso?", gaguejou Miguel, incapaz de desviar o olhar. "São as marcas dos guardiões", respondeu Antônio com simplicidade, como se aquilo explicasse tudo. "Venha, vamos comer algo primeiro. Conversaremos com mais calma depois." Na cozinha, espaçosa e moderna, uma senhora de meia idade preparava uma refeição que exalava aromas deliciosos. Antônio a apresentou como Dona Teresa, sua governanta. "Este jovem é Miguel, Teresa. Ele ficará conosco por um tempo." A mulher sorriu gentilmente para o menino, sem fazer perguntas sobre sua aparência maltrapilha ou sua presença inesperada. Serviu-lhe um prato generoso de arroz, feijão, bife e salada. Comida simples, mas que parecia um banquete para Miguel após dias se alimentando de sobras e pão duro. Enquanto o garoto devorava a refeição, Antônio o observava pensativamente. Havia compaixão em seu olhar, mas também preocupação. "O que aconteceu no orfanato, Miguel?", perguntou finalmente. Entre garfadas, o menino relatou o incêndio e a acusação injusta. Antônio ouvia atentamente, sem interromper.
Você sabe se alguém se feriu? Não, todo mundo saiu a tempo, mas perdemos quase tudo. Depois da refeição, Antônio conduziu Miguel até um banheiro no segundo andar, onde toalhas limpas e roupas novas o esperavam. Tome um banho. Quente. Conversaremos quando estiver pronto. O garoto permaneceu sob a água quente por muito tempo, como se tentasse lavar não apenas a sujeira dos dias nas ruas, mas também os anos de isolamento e incompreensão. As roupas deixadas para ele, calça, jeans, camiseta e moletom, eram exatamente do seu tamanho. Quando finalmente desceu, encontrou Antônio em uma sala que mais parecia uma biblioteca particular. O homem gesticulou para que se sentasse em uma poltrona confortável diante dele. Miguel, o que vou lhe contar agora vai parecer fantástico, talvez assustador, mas peço que me ouça até o fim. O garoto assentiu, sentindo que estava prestes a descobrir respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Existem pessoas especiais neste mundo, pessoas que nascem com uma conexão com o que muitos chamariam de o outro lado. Não estou falando de fantasmas ou demônios como nas histórias populares. Estou falando de planos de existência que a maioria das pessoas nem sonha que existam. Antônio fez uma pausa, observando a reação de Miguel. O menino permanecia atento, sem demonstrar incredulidade. Estas pessoas especiais são conhecidas como guardiões. Por milênios, serviram como, digamos, mediadores entre nosso mundo e outros planos. As marcas que você vê ocasionalmente em sua pele são manifestações físicas dessa conexão. E o senhor é um desses guardiões? Perguntou Miguel. Fui por muitos anos. Agora sou o que chamamos de mentor. Alguém que guia novos guardiões. E eu? Você, Miguel, é potencialmente o guardião mais poderoso que já encontrei, mas também o mais vulnerável. Antônio levantou-se e caminhou até uma estante específica, de onde retirou um livro antigo encadernado em couro. Ao abri-lo, Miguel viu páginas cobertas por símbolos idênticos às marcas que apareciam em sua pele. Isto é a linguagem antiga. Cada marca, cada símbolo é uma palavra, um conceito, uma chave para interagir com o outro lado. Miguel tocou as páginas, com reverência. E por que eu? Porque fui escolhido. Antônio suspirou profundamente antes de responder. Não é tão simples como ser escolhido, Miguel. Os guardiões geralmente nascem em linhagens específicas, famílias onde o dom é passado por gerações. Mas você é diferente. Seu caso é raro, talvez único. Meus pais também eram como eu. Uma sombra pareceu cruzar o rosto de Antônio. Essa é uma pergunta complexa que não posso responder completamente agora, mas posso lhe dizer que você foi deixado no orfanato para sua própria proteção. Proteção contra o quê? Contra aqueles que temeriam o que você pode se tornar. E contra aqueles que desejariam usar seus dons para propósitos egoístas. A mente de Miguel fervilhava com perguntas, mas uma se destacava. E por que me procurar agora? Por que não antes? Porque somente agora você começou a despertar verdadeiramente. Os incidentes estranhos no orfanato eram apenas o começo. O incêndio, embora você não tenha causado diretamente, foi um sinal de que seus poderes estão crescendo. Se não aprender a controlá-los... Ele deixou a frase incompleta, mas Miguel entendeu a implicação. O senhor pode me ensinar? Perguntou, uma mistura de esperança e temor em sua voz. Posso tentar, mas o caminho não será fácil. Naquele momento, o telefone de Antônio tocou. Após uma breve conversa em tom baixo, seu semblante mudou. Precisamos ir, disse ele com urgência. Não estamos seguros aqui. O que houve? Perguntou Miguel, alarmado pela súbita mudança. Alguém mais descobriu que você despertou. Alguém perigoso. Na mansão do Morumbi, Eduardo Tavares encarava sua própria imagem distorcida no espelho do banheiro. As marcas em sua pele haviam se intensificado, formando padrões cada vez mais complexos e dolorosos. A ligação. Está pronta, senhor, informou Madalena da porta. Eduardo caminhou pesadamente até seu escritório, onde uma videoconferência aguardava em uma tela grande. O rosto que o encarava pertencia a um homem de aparência severa,
cabelos brancos e olhos que pareciam perfurar a alma. Conselheiro Silva, cumprimentou Eduardo, sua voz traindo seu desconforto físico. Você falhou em nos informar sobre o despertar do garoto, Tavares, respondeu o homem friamente. Eu acabei de descobrir. As marcas retornaram apenas ontem. Isso não é aceitável. O pacto foi claro. Qualquer sinal do despertar deveria ser relatado imediatamente. Agora o menino desapareceu do orfanato. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Desapareceu? Como assim? Um incêndio acidental. O garoto fugiu na confusão. O conselheiro Silva fez uma pausa significativa. Ou alguém o levou? Antônio Carvalho, murmurou Eduardo. Não era uma pergunta. Precisamente. Seu antigo mentor parece ter decidido interferir novamente. Eduardo passou a mão pelo rosto suado. As marcas ardiam como ferro em brasa. O que você quer que eu faça? Encontre o garoto antes que Carvalho complete o ritual de ligação. Use seus recursos, sua influência. E lembre-se, Tavares, se falhar não será apenas o fim do nosso acordo. Será o fim de tudo o que você construiu. E de você mesmo. A tela ficou preta, deixando Eduardo sozinho, com seus pensamentos atormentados e a dor crescente. Ele pressionou um botão no interfone. Rodrigo, reúna a equipe de segurança. Temos uma situação. Seu assistente pessoal. Chefe de segurança, Rodrigo Mendes, um ex-policial com reputação de resolver problemas por métodos nem sempre ortodoxos, apareceu minutos depois. O que precisamos encontrar desta vez, chefe? Eduardo abriu um arquivo em seu computador, revelando fotos de vigilância do orfanato. Uma delas mostrava claramente o rosto de Miguel. Este garoto. Seu nome é Miguel, 10 anos, vivia no orfanato Lar Santa Esperança até 3 dias atrás. E este homem, ele passou para outra foto, mostrando Antônio Carvalho saindo de seu carro perto da Praça da Sé. Acredito que estejam juntos. Rodrigo estudou as imagens com olhos profissionais. Alguma ideia de onde possam estar? Carvalho tem uma casa em Alto de Pinheiros. Comece por lá. Mas Rodrigo... Eduardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quero o garoto ileso, entendeu? Não é para machucá-lo sob hipótese alguma. E o velho? O empresário hesitou por um momento. Memórias de outro tempo, quando ele mesmo havia sido orientado por Antônio, passaram por sua mente, mas a dor das marcas o trouxe de volta à realidade. Faça o que for necessário. Quando Rodrigo saiu, Eduardo permaneceu imóvel em seu escritório. As sombras nas paredes pareciam alongar-se na sua direção, sussurrando promessas e ameaças. Ele sabia que não tinha escolha. O ciclo precisava continuar, ou o preço seria insuportável. Me perdoe, Miguel, murmurou para o vazio, mas alguns sacrifícios são necessários. De volta à casa de Antônio, Miguel observava seu anfitrião recolher apressadamente alguns itens. Livros antigos, pergaminhos, um estranho artefato que parecia uma bússola, mas cujo ponteiro girava erraticamente. Para onde vamos? Perguntou o garoto, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Para um lugar seguro, um santuário onde poderei começar seu treinamento adequadamente. Mas quem está nos procurando? Antônio parou o que fazia e encarou Miguel com seriedade. Pessoas que uma vez foram como nós, mas escolheram usar seus dons para ganho pessoal. Formaram uma organização que se autodenomina o Conselho. Acreditam que os guardiões devem usar seus poderes para moldar o mundo conforme sua visão. Ele fez uma pausa antes de continuar. E há um homem, especificamente, que tem um interesse particular em você. Quem? Eduardo Tavares, um empresário muito poderoso e influente. E também... Antes que pudesse terminar, o som de pneus cantando no asfalto chegou até eles. Pela janela, viram 2 SUVs pretos parando abruptamente diante da casa. Tarde demais, murmurou Antônio. Miguel, escute com atenção. Atrás da biblioteca há uma passagem secreta. Siga o corredor até o fim e espere por mim. Se eu não aparecer em 15 minutos, há uma saída que leva a um beco.
Procure por uma mulher chamada Clara no mercado municipal. Diga a ela que Antônio o enviou. Ela saberá o que fazer. Mas eu não posso deixá-lo aqui, protestou Miguel, sentindo uma lealdade inexplicável por este homem que mal conhecia. Você deve. Sua segurança é mais importante que a minha. Vá, agora. Relutantemente, Miguel correu para a biblioteca. Pressionando um ornamento específico na estante, como Antônio havia instruído, descobriu uma passagem que se abria silenciosamente. Olhou para trás uma última vez antes de entrar no corredor escuro. No momento em que a passagem se fechou atrás dele, a porta da frente da casa foi arrombada. Miguel podia ouvir vozes masculinas gritando ordens e o som de móveis sendo revirados. "Onde está o garoto, Carvalho?" exigiu uma voz que o menino não reconheceu. "Que garoto, Rodrigo?" respondeu Antônio calmamente. "Vejo que Eduardo ainda manda seus cães fazerem seu trabalho sujo." Um som de golpe fez Miguel encolher-se na escuridão. Instintivamente, sentiu raiva crescer dentro de si. As marcas começaram a aparecer em seus braços, brilhando levemente no escuro. As luzes da casa começaram a piscar violentamente. "O que está acontecendo?" gritou alguém. "É o garoto!" exclamou outra voz. "Ele está aqui em algum lugar." Miguel tentou controlar sua respiração, lembrando-se que seus sentimentos desencadeavam os fenômenos. Concentrou-se em acalmar-se, como Antônio havia brevemente explicado. Gradualmente, as luzes se estabilizaram. No corredor escuro, continuou avançando, guiado apenas por uma fraca luz de emergência no teto. Ao chegar ao fim, encontrou uma pequena sala com uma porta de metal que presumiu ser a saída mencionada por Antônio. 15 minutos pareciam uma eternidade. Miguel contou os segundos mentalmente, dividido entre a esperança de que Antônio aparecesse e o medo de que algo terrível tivesse acontecido com ele. Quando o tempo estipulado passou, lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto do garoto. A última pessoa que havia demonstrado genuína preocupação com seu bem-estar estava potencialmente em perigo por sua causa. Respirando fundo, abriu a porta de metal, emergindo em um beco estreito, como Antônio havia descrito. O céu começava a escurecer, anunciando a chegada da noite. Com o nome Clara e Mercado Municipal como suas únicas pistas, Miguel partiu determinado a não desperdiçar o sacrifício de seu novo mentor. O que o garoto não sabia era que, enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo com um novo propósito, tanto Antônio quanto Eduardo tinham planos para ele que iam muito além do que poderia imaginar, e que o verdadeiro significado das marcas em sua pele ainda estava por ser revelado. O Mercado Municipal de São Paulo, carinhosamente chamado de Mercadão pelos paulistanos, era um labirinto de cores, aromas e sons. Mesmo ao entardecer, quando Miguel finalmente chegou após horas caminhando e pegando ônibus, baseado em orientações de estranhos, o lugar ainda fervilhava de atividade. Comerciantes gritavam promoções de última hora. Turistas fotografavam as famosas vitrais e trabalhadores apressados compravam ingredientes para o jantar. Para um menino de 10 anos que mal conhecia a cidade além do bairro de seu orfanato, o Mercadão era um mundo à parte. As frutas exóticas empilhadas em torres coloridas, os enormes peixes expostos em camas de gelo, as especiarias cujos aromas dançavam no ar, tudo isso seria fascinante em qualquer outra circunstância. Mas naquele momento, com o coração pesado pela preocupação com Antônio e o medo de ser encontrado, Miguel via apenas uma multidão onde poderia se esconder e um desafio impossível: encontrar uma desconhecida chamada Clara. "Como vou achar alguém aqui?" murmurou para si mesmo, sentindo-se minúsculo entre as pessoas apressadas que mal notavam sua presença. Sua aparência não ajudava na tarefa. Embora estivesse limpo e com roupas novas graças a Antônio, ainda parecia o que era: um garoto, sozinho e perdido. Alguns comerciantes já o olhavam com desconfiança, provavelmente assumindo que fosse um dos muitos meninos de rua que ocasionalmente tentavam furtar mercadorias. Miguel respirou fundo, tentando pensar logicamente. Se essa Clara era uma conhecida de Antônio, provavelmente trabalhava no mercado. Mas em qual das dezenas de bancas e lojas?
A resposta veio de forma inesperada. Enquanto parava diante de uma barraca de ervas medicinais, sentiu um formigamento nos braços. Olhando para baixo, viu que as marcas haviam aparecido novamente, mas, diferentemente das outras vezes, elas pareciam apontar para uma direção específica, como uma bússola interna. Seguindo o instinto, deixou-se guiar pelo formigamento que aumentava ou diminuía conforme mudava de direção. O fenômeno o conduziu para uma área menos movimentada do mercado, onde pequenas lojas vendiam itens incomuns: velas artesanais, cristais, incensos e livros antigos. Parou diante de uma loja particularmente discreta, com uma placa desbotada que dizia simplesmente Aromas em Essências. O formigamento em seus braços agora era quase doloroso e as marcas brilhavam sutilmente sob a manga de seu moletom. A porta da loja se abriu antes mesmo que Miguel pudesse tocar a maçaneta. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, pele morena e cabelos cacheados com mechas prematuras de grisalho, o encarava com olhos penetrantes. "Estou fechando", disse ela secamente. Então, seus olhos se arregalaram ligeiramente ao notar as marcas que escapavam da manga do garoto. "A menos que você seja quem estou esperando." "A senhora é Clara?" perguntou Miguel, sua voz quase um sussurro. Ela olhou rapidamente para os lados antes de fazer um gesto para que entrasse. "Rápido, entre." Miguel obedeceu e a mulher trancou a porta atrás dele, virando a placa para fechado e baixando as persianas das janelas. O interior da loja era um espaço aconchegante e misterioso. Prateleiras repletas de potes rotulados à mão, maços de ervas secas pendurados no teto e um balcão de madeira antiga com uma caixa registradora que parecia saída de outro século. Um gato preto observava o visitante com aparente desinteresse do alto de uma estante. "Antônio te mandou, não foi?" perguntou Clara, estudando-o atentamente. "Sim. Homens invadiram a casa dele. Ele me disse para procurá-la se ele não." Miguel não conseguiu completar a frase, a emoção apertando sua garganta. Clara fechou os olhos por um momento, como se absorvesse uma dor familiar. "Entendo. Venha comigo." Ela o conduziu através de uma cortina de contas para os fundos da loja, que se revelou ser muito maior do que parecia pela fachada. O espaço dos fundos funcionava como uma residência completa, com sala de estar, cozinha e portas que, presumivelmente, levavam a outros cômodos. "Sente-se", ordenou Clara, apontando para um sofá confortável. "Deve estar exausto e faminto. Vou preparar algo para você comer enquanto conversamos." Enquanto ela se movia pela cozinha com eficiência, Miguel observava o ambiente. Diferentemente da casa elegante e sofisticada de Antônio, o lugar de Clara tinha uma atmosfera mais rústica e acolhedora, mas igualmente repleta de livros e objetos estranhos. Particularmente, chamou sua atenção um espelho antigo na parede, que parecia refletir movimentos que não correspondiam exatamente aos da sala, como se houvesse um leve atraso ou uma dimensão adicional nas imagens. "Já notou o espelho?" "Vejo", comentou Clara, retornando com um prato de sopa fumegante e pão. "Tem bons instintos, garoto. O que tem de errado com ele?" "Nada errado. É apenas um espelho especial que mostra mais do que a maioria das pessoas consegue ver." Ela colocou o prato diante dele. "Coma. Precisará de forças." Miguel não precisou de mais incentivo. A sopa, uma mistura rica de legumes e carne com ervas aromáticas, era a coisa mais deliciosa que provara em dias. Enquanto comia, Clara sentou-se na poltrona à sua frente, observando-o com curiosidade e algo mais, uma espécie de reconhecimento melancólico. "Antônio te contou alguma coisa sobre quem você realmente é?" perguntou ela finalmente. "Ele disse que sou um guardião, que posso ver e interagir com outros planos de existência e que existem pessoas que querem me usar por causa disso." Clara assentiu lentamente. "É um começo, mas há muito mais." Ela suspirou profundamente. "Miguel, você não é apenas um guardião. Você é algo que não víamos há gerações." "O que quer dizer?" "Os guardiões normais nascem com uma afinidade para um aspecto específico do outro lado.
Alguns podem ver o passado impresso nos lugares. Outros podem se comunicar com consciências não físicas. Outros ainda podem manipular pequenas quantidades de energia. Mas você parece ter nascido com todas essas capacidades simultaneamente. Na nossa terminologia, chamamos isso de um nexus. Miguel pousou a colher, a fome momentaneamente esquecida. E isso bom, é extraordinário e extremamente perigoso, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Por quê? Clara olhou para o teto, como se procurasse as palavras certas. Imagine a realidade como uma grande tapeçaria. Os guardiões comuns podem ver alguns dos fios que a compõem, talvez até manipular um ou dois. Um Nexus pode ver toda a trama e potencialmente reorganizá-la. Esse poder cobiçado por muitos. Como Eduardo Tavares? Perguntou Miguel, lembrando-se do nome mencionado por Antônio. O rosto de Clara endureceu. Ele te falou sobre Eduardo? Apenas o nome. Disse que ele tinha um interesse particular em mim. Clara se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. Isso complica as coisas. Se Eduardo já sabe sobre você, o conselho inteiro deve saber também. Quem é ele realmente? E o que quer de mim? A mulher parou seu caminhar, nervoso, e encarou Miguel diretamente. Eduardo Tavares foi um dos mais promissores guardiões de sua geração. Foi pupilo de Antônio, assim como eu. Mas ele fez escolhas. Escolhas que o levaram por um caminho diferente. Que tipo de escolhas? Clara hesitou visivelmente antes de continuar. Existem maneiras de aumentar os poderes de um guardião artificialmente. Métodos proibidos que envolvem sacrifícios. Eduardo descobriu esses métodos e os utilizou. Abandonou os princípios dos guardiões e se juntou ao Conselho, um grupo que acredita que nossos dons deveriam ser usados para controlar a humanidade, não para protegê-la. Miguel processava essas informações lentamente, tentando encaixá-las, com o pouco que já sabia. Mas por que ele quer me encontrar especificamente? Isso é o que mais me preocupa. Clara mordeu o lábio, como se debatesse internamente sobre quanto revelar. Miguel, você alguma vez sonhou com uma mansão grande e um homem olhando pela janela? O garoto quase derrubou o prato de sopa. Como você sabe disso? Porque não é apenas um sonho, é uma conexão. Eduardo e você estão ligados de alguma forma, uma forma que nem mesmo Antônio compreendia completamente. Naquele momento, o gato preto que estava na loja pulou de algum lugar escondido e aterrissou no braço do sofá ao lado de Miguel, observando-o intensamente. Clara olhou para o animal com uma expressão preocupada. Sombrinha raramente se aproxima de estranhos, comentou ela. Ela deve sentir algo em você. O gato aproximou-se mais, cheirando o ar ao redor de Miguel. As marcas nos braços do garoto reapareceram espontaneamente e, para seu espanto, padrões similares brilharam brevemente nos olhos do felino. Ela começou Miguel. Não é um gato comum, não, confirmou Clara. Sombrinha é minha âncora, uma manifestação física da minha conexão com o outro lado. Cada guardião desenvolve uma âncora, eventualmente. Pode ser um animal, um objeto ou até mesmo um lugar. É através dela que canalizamos nossos dons mais facilmente. O gato se afastou repentinamente, as orelhas em alerta. Segundos depois, o telefone na parede tocou, fazendo Miguel saltar. Clara atendeu cautelosamente, seu rosto empalidecendo conforme escutava. Entendo. Quanto tempo temos? Ela fez uma pausa. Certo, faremos isso. Desligando, virou-se para Miguel com urgência renovada. Era um dos nossos vigias. Homens de Eduardo estão no mercado mostrando sua foto. Temos minutos no máximo. O que fazemos? Perguntou Miguel, o medo retornando com força total. Você tem que sair de São Paulo. Tenho um amigo em Paraty, na costa. Um lugar. Onde poderá se esconder enquanto Antônio... E se Antônio não vier? Interrompeu Miguel, a voz trêmula. E se eles o machucaram? Clara colocou as mãos nos ombros do garoto, olhando-o diretamente nos olhos. Antônio Carvalho sobreviveu a mais do que você pode imaginar. Não o subestime. Seu tom suavizou-se. Mas se algo aconteceu com ele,
Mais razão ainda para mantermos você seguro. É o que ele iria querer. Ela moveu-se rapidamente pela casa, reunindo itens em uma mochila. Roupas, comida, um pequeno estojo de primeiros socorros e, o mais importante, um livro antigo, similar ao que Miguel vira na casa de Antônio. Este livro contém informações básicas sobre o que você é e como começar a controlar seus dons. Estude-o quando puder. Agora precisamos mudar sua aparência. Com habilidosas mãos de cabeleireira improvisada, Clara cortou os cabelos de Miguel mais curtos e, usando produtos de sua loja, escureceu levemente os fios castanhos. Uma troca de roupas e um boné completaram a transformação. Não é perfeito, mas ajudará a confundi-los momentaneamente. Conduziu-o então até um alçapão escondido sob o tapete da sala, revelando uma escada que descia para a escuridão. Este túnel leva até 3 quarteirões. Daqui, saindo em um restaurante cujo dono é um simpatizante nosso. Ele te colocará em um ônibus para Paraty. Este é o endereço do nosso refúgio lá. Ela entregou-lhe um papel dobrado. Memorize e destrua. Miguel guardou o papel no bolso, sentindo o peso da mochila e das novas responsabilidades sobre seus ombros. Antes de descer para o túnel, olhou para Clara. Por que estão me ajudando? Por que se arriscam por mim? Clara sorriu tristemente. Porque é o que fazemos, Miguel. Os verdadeiros guardiões protegem o equilíbrio e protegem uns aos outros. Por quê? Ela hesitou. Porque você representa esperança para todos nós. Um barulho na porta da frente interrompeu a conversa. Vá, agora, sussurrou Clara, empurrando-o gentilmente para o túnel. Miguel desceu rapidamente, ouvindo o alçapão se fechar acima dele. No escuro, uma luz fraca se acendeu automaticamente, revelando um túnel de tijolos antigos que se estendia à sua frente. Sem olhar para trás, começou a correr. Na mansão do Morumbi, Eduardo recebia notícias desanimadoras de sua equipe. Perdemos o garoto no mercado municipal, senhor, relatou Rodrigo pelo telefone. A mulher Clara Oliveira negou tê-lo visto, mas temos certeza que está mentindo. Revistamos a loja dela, mas não encontramos nada. E quanto a Antônio? Perguntou Eduardo, massageando as têmporas para aliviar a dor latejante. Está no hospital, sob vigilância policial. Conseguimos plantar evidências suficientes para mantê-lo detido por alguns dias, acusado de sequestro de menor. Isso nos dá tempo. Bem, pelo menos uma notícia aceitável. Eduardo desligou sem se despedir e voltou sua atenção para Madalena, que preparava uma mistura de ervas em uma tigela. Isso vai funcionar desta vez? A idosa o encarou com expressão severa. Isso só alivia os sintomas, senhor Eduardo. O senhor sabe que só existe uma solução permanente. Sim, encontrar o garoto. Estou trabalhando nisso. Madalena balançou a cabeça lentamente. Não é apenas encontrá-lo. É o ritual. E o senhor sabe disso. Eduardo engoliu a mistura, amarga, fazendo uma careta. As marcas em sua pele começaram a desvanecer lentamente, mas a sensação de queimação persistia. Há outro jeito, Madalena. Tem que haver. O senhor já tentou todos os outros caminhos. A governanta falou com a franqueza de quem servira a família por gerações. Cada vez que adia o inevitável, as consequências se tornam piores. Eduardo caminhou até a janela, a mesma de seus sonhos, onde tantas vezes contemplara decisões difíceis. Ele é apenas um garoto com poder suficiente para mudar o mundo ou destruí-lo. A voz de Madalena endureceu. Seu pai entendeu o preço da responsabilidade, e o pai dele antes. A linhagem dos Tavares sempre cumpriu seu papel. Às custas de inocentes, murmurou Eduardo. Às custas de poucos para salvar muitos, corrigiu a idosa. O conselho não ficará satisfeito se souber dessas suas dúvidas, senhor Eduardo. Eles esperam que o senhor honre o legado de sua família. O empresário permaneceu em silêncio por longos momentos antes de responder. Preciso vê-lo primeiro, falar com ele. Talvez exista uma maneira de convencê-lo. Madalena suspirou, reconhecendo a futilidade de argumentar. Como quiser, senhor. Mas lembre-se, a lua cheia é em 5 dias. O ritual precisa ser concluído até lá, ou as marcas se tornarão permanentes.
E depois? Bem, o senhor sabe o que acontece depois. Quando a governanta saiu, Eduardo abriu uma gaveta secreta em sua escrivaninha. De dentro, retirou uma fotografia antiga e amarelada. Ele mesmo, muito mais jovem, ao lado de Antônio Carvalho e Clara Oliveira, todos sorridentes, sem ideia do que o futuro reservava. Virando a foto, leu a inscrição: Os Três Guardiões, que nossa amizade seja eterna como nosso juramento. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do empresário, caindo sobre a imagem. Me perdoem, sussurrou para o silêncio da sala. No túnel sob o mercado municipal, Miguel avançava determinadamente, guiado pela fraca iluminação. Os eventos das últimas horas giravam em sua mente como um redemoinho. Guardiões, o Conselho, Eduardo Tavares, um poder que sequer compreendia totalmente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto caminhava. Não pelo medo, embora este estivesse presente, mas pela raiva crescente. Raiva de ter sido abandonado ao nascer, de crescer sem saber quem realmente era, de ver pessoas como Antônio e Clara arriscarem-se por ele sem explicações completas. As marcas em seus braços pulsavam no escuro, respondendo às suas emoções. Pequenas pedras no chão do túnel começaram a vibrar ao seu redor. Miguel respirou fundo, lembrando-se do conselho de Antônio sobre controlar suas emoções. Calma, sussurrou para si mesmo. Respire. À medida que seu coração desacelerava, as pedras voltaram ao repouso. Após o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, Miguel chegou ao fim do túnel. Uma escada de metal levava a um alçapão semelhante ao da loja de Clara. Subiu cautelosamente, empurrando a porta para encontrar-se em uma pequena despensa cheia de produtos de limpeza. Você deve ser o garoto, disse uma voz grave, fazendo Miguel girar rapidamente. Um homem robusto de meia-idade o observava da porta da despensa. Seu avental indicava que trabalhava na cozinha do restaurante. Clara ligou avisando que você viria. Venha, o ônibus para Paraty sai em meia hora. Mal temos tempo. Miguel seguiu o homem através da cozinha movimentada, onde ninguém pareceu notar sua presença, e pelos fundos do restaurante até um estacionamento. Meu sobrinho vai te levar até a rodoviária. Aqui está a sua passagem. Ele entregou um bilhete a Miguel. Boa sorte, garoto. Você vai precisar. Antes que Miguel pudesse agradecer adequadamente, foi guiado para um carro onde um jovem de uns 20 anos o aguardava. O trajeto até a rodoviária foi silencioso, o motorista claramente desconfortável com a situação e preferindo não fazer perguntas. Na rodoviária, Miguel embarcou sem incidentes, agradecido pelo boné que ajudava a esconder seu rosto. Quando o ônibus finalmente partiu, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Estava deixando a única cidade que conhecera rumo a um futuro incerto. Enquanto São Paulo ficava para trás, Miguel abriu o livro que Clara lhe dera. Na primeira página, uma inscrição em caligrafia elegante dizia: Para compreender o que você é, primeiro deve compreender de onde veio. Virando a página, seus olhos arregalaram-se ao ver um desenho detalhado das exatas marcas que apareciam em sua pele. Abaixo da imagem, uma única frase: o código da criação, a linguagem que escreveu nosso mundo e pode reescrevê-lo. Miguel fechou o livro rapidamente, sentindo o peso de seu significado. No reflexo da janela do ônibus, por um breve momento, achou ter visto as mesmas marcas brilhando em seus olhos. O mistério só estava começando a se revelar. Paraty, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, parecia existir em outro tempo. A cidade histórica, aninhada entre a Mata Atlântica e o mar, mantinha um ritmo próprio que contrastava drasticamente com a agitação de São Paulo. Para Miguel, que nunca havia saído da capital paulista, a tranquilidade do lugar era quase desorientadora. O ônibus chegou ao terminal rodoviário ao amanhecer, após uma noite de viagem tensa. Miguel havia dormido apenas em curtos intervalos, sempre despertando sobressaltado a cada parada, temendo ser descoberto. O livro que Clara lhe dera permaneceu fechado durante a maior parte do trajeto. Não por falta de interesse,
mas por um instinto de autopreservação. Algo lhe dizia que aquele conhecimento, uma vez absorvido, mudaria sua vida para sempre. Seguindo as instruções memoradas, Miguel caminhou pelas ruas estreitas do centro histórico até encontrar uma casa aparentemente comum, pintada de azul claro, com detalhes brancos. Diferentemente dos casarões transformados em pousadas e restaurantes para turistas, esta mantinha um aspecto discreto, quase esquecido entre edificações mais chamativas. Respirando fundo, bateu 3 vezes na porta de madeira antiga, conforme Clara havia especificado. Após alguns momentos que pareceram eternos, a porta se abriu apenas o suficiente para revelar um rosto feminino de meia idade, emoldurado por cabelos grisalhos. "Bom dia. O que deseja?" perguntou a mulher com sotaque carregado, estudando o garoto com olhos desconfiados. "Sou Miguel. Clara de São Paulo me enviou." A expressão da mulher mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e ela olhou rapidamente para os lados antes de abrir mais a porta. "Entre depressa, menino." Miguel obedeceu, encontrando-se em uma sala, modesta mas aconchegante, decorada com móveis antigos e diversas plantas em vasos de cerâmica. A mulher trancou a porta e virou-se para ele com expressão preocupada. "Sou Iracema. Clara me ligou ontem à noite avisando que você viria. Não esperava que chegasse tão cedo." "O ônibus era noturno", explicou Miguel, sentindo o cansaço pesar sobre seus ombros. Iracema assentiu compreensivamente. "Deve estar exausto e faminto. Venha, vou lhe mostrar onde ficará e depois preparar um café da manhã. Depois conversaremos." Ela o conduziu por um corredor estreito até um quarto pequeno, mas acolhedor, com uma cama de solteiro, um armário antigo e uma janela que dava para um jardim interno repleto de flores e ervas. "Este era o quarto do meu filho", explicou ela com uma nota de melancolia. "Ele está em Portugal agora, estudando. Você pode usar suas roupas. Devem servir razoavelmente bem." "Obrigado, senhora Iracema", respondeu Miguel, sentindo-se desconfortável por invadir um espaço tão pessoal, mas grato pela hospitalidade. "Apenas Iracema, por favor. Descanse um pouco enquanto preparo algo para comer." Quando ela saiu, Miguel largou a mochila no chão e desabou na cama. Apesar do cansaço, sua mente continuava agitada demais para dormir. Retirou o livro da mochila e abriu-o novamente, sentindo uma mistura de fascínio e apreensão. As páginas estavam cobertas com símbolos similares às marcas que apareciam em sua pele, acompanhados de textos explicativos escritos em português e outra língua que Miguel não reconhecia. Folheando cuidadosamente, encontrou diagramas, ilustrações de rituais e detalhadas descrições sobre os planos adjacentes, como o livro chamava os outros mundos que existiam paralelamente ao nosso. Uma seção intitulada Manifestação dos Dons chamou sua atenção particular. Nela, instruções detalhadas explicavam como um guardião poderia controlar conscientemente suas habilidades, em vez de permitir que emoções fortes as desencadeassem involuntariamente. "O poder não vem de fora, mas de dentro", dizia um trecho. "É a percepção expandida da realidade que permite ao guardião manipular os fios que a compõem. A emoção é apenas o gatilho. A intenção consciente é a verdadeira fonte do controle." Miguel estava tão absorto na leitura que não percebeu o tempo passar, até Iracema bater suavemente na porta. "O café está pronto, menino." Na pequena cozinha, uma mesa farta aguardava: pão caseiro, frutas frescas, queijo, bolo de fubá e café com leite. Miguel percebeu quanto estava faminto somente ao ver a comida. "A última vez que comi foi na casa de Clara", comentou entre garfadas. Iracema o observava com uma mistura de compaixão e curiosidade. "Clara me contou brevemente sobre sua situação. Disse que você é especial." Miguel engoliu em seco, inseguro sobre quanto revelar. "Já a senhora também é uma guardiã?" Um sorriso triste cruzou o rosto enrugado de Iracema. "Não, criança. Sou apenas uma simpatizante. Meu marido, que Deus o tenha, era um guardião. Ele me introduziu nesse mundo antes de falecer. Desde então,
Ocasionalmente ofereço abrigo para pessoas como você. Sinto muito pelo seu marido. Foi há muito tempo, respondeu ela com resignação. Gustavo sabia os riscos de ser quem era. O conselho nunca foi gentil com dissidentes. A menção ao conselho fez Miguel se endireitar na cadeira. A senhora conhece Eduardo Tavares? Um lampejo de reconhecimento e algo mais, medo talvez, cruzou o rosto de Iracema. Apenas por reputação. Por que pergunta sobre ele especificamente? Ele está me procurando. Parece ter algum tipo de conexão comigo. Iracema pousou sua xícara lentamente, seus olhos penetrantes fixos em Miguel. Se Eduardo Tavares está pessoalmente interessado em você, a situação é ainda mais grave do que Clara me informou. Ela respirou fundo. Qual é exatamente sua relação com ele? Não sei. Tenho sonhos sobre ele e ele parece ter as mesmas marcas que eu tenho. Marcas? A voz de Iracema tremeu ligeiramente. Você quer dizer os símbolos primordiais? É assim que se chamam. Miguel arregaçou a manga, mostrando o braço onde as marcas começavam a aparecer novamente. Iracema recuou visivelmente. Deus do céu, você é mesmo um Nexus. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo canto dos pássaros no jardim e o distante som de ondas do mar. Finalmente, Iracema falou novamente, sua voz mais firme. Vou lhe contar o que sei, Miguel. Não é muito, mas talvez ajude a entender o que está acontecendo. Ela se levantou e foi até um armário antigo na sala, de onde retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Voltando à mesa, abriu-a para revelar um pendente prateado com um símbolo similar aos que apareciam na pele de Miguel. Este era de Gustavo, seu símbolo pessoal, a manifestação física de seu dom específico. Ele podia sentir a verdade nas palavras das pessoas. Iracema acariciou o pendente com carinho. Os símbolos primordiais que você carrega são diferentes. São a própria linguagem da criação, pelo que Gustavo me explicou. Clara mencionou algo similar, comentou Miguel. Disse que um Nexus pode reorganizar a tapeçaria da realidade. Uma boa metáfora. Iracema assentiu. Um guardião comum pode manipular pequenos aspectos da realidade. Um Nexus, em tese, poderia reescrevê-la completamente. Ela hesitou antes de continuar. Quanto a Eduardo Tavares, ele era conhecido como um prodígio décadas atrás. Um guardião excepcionalmente talentoso que se desviou do caminho. O que poucos sabem é que ele tentou forçar uma transformação em Nexus. Como assim? O Conselho descobriu antigos rituais proibidos há milênios. Rituais que poderiam, teoricamente, transformar um guardião comum em algo mais. Eduardo se voluntariou como cobaia. Iracema fez o sinal da cruz. As consequências foram desastrosas. Em vez de se tornar um Nexus genuíno, ele criou uma espécie de ligação parasitária com o outro lado. As marcas que ele carrega são uma corrupção dos verdadeiros símbolos, e elas o consomem lentamente. Miguel sentiu um calafrio. E o que isso tem a ver comigo? Não tenho certeza. Mas considerando os sonhos que você mencionou, é possível que quando o ritual de Eduardo falhou, criou-se uma conexão com você. Talvez sua existência seja uma consequência direta das ações dele. A implicação era clara, mesmo para Miguel. Ele poderia ser algum tipo de subproduto do ritual fracassado de Eduardo. Ou pior, talvez sua existência fosse de alguma forma necessária para completar o que o empresário havia começado. O que devo fazer? Perguntou o garoto, sentindo o peso dessa revelação. Por enquanto, se esconder e aprender. Iracema apontou para o livro que Miguel trouxera. Este conhecimento será sua melhor proteção. E talvez devêssemos começar a praticar o controle dos seus dons. Se o conselho está realmente atrás de você, precisará saber se defender. Após o café da manhã, Iracema levou Miguel para o jardim interno, um espaço cercado por paredes altas que garantiam privacidade. Ali, entre canteiros de ervas medicinais e flores perfumadas, iniciaram o que a mulher chamou de exercícios básicos de focalização. Feche os olhos, instruiu ela. Respire profundamente e tente sentir não apenas seu corpo, mas o espaço ao seu redor. Os guardiões chamam isso de expandir a percepção.
Miguel obedeceu, inicialmente sentindo-se um pouco bobo, mas após alguns minutos de respiração ritmada, começou a experimentar uma sensação estranha, como se seus sentidos se estendessem além dos limites físicos de seu corpo. Consigo sentir o vento, não apenas tocando minha pele, mas seu movimento pelo jardim, murmurou ele surpreso. Excelente início, aprovou Iracema. Agora, mantendo essa percepção expandida, tente visualizar um dos símbolos do livro, aquele que mais chamou sua atenção. Miguel concentrou-se, visualizando um símbolo específico que parecia representar algum tipo de fluxo ou corrente. Agora imagine que pode tocar esse símbolo com sua mente, dar-lhe vida e propósito. No momento em que Miguel focalizou sua intenção no símbolo imaginado, sentiu as marcas surgirem em seus braços. Uma sensação quente e formigante percorreu seu corpo, culminando em suas mãos. Ao abrir os olhos, viu pequenas correntes de ar visíveis, como ondulações na atmosfera, circulando ao redor de seus dedos. "Estou fazendo isso?" perguntou maravilhado. A expressão de Iracema era de espanto reverente. Com apenas uma tentativa incrível. Encorajado, Miguel intensificou sua concentração. As correntes de ar tornaram-se mais definidas, formando um pequeno redemoinho que levantou folhas secas do chão. "Não force demais da primeira vez", alertou Iracema. "Controle é mais importante que poder." Miguel relaxou gradualmente, permitindo que o fenômeno se dissipasse. Sentiu-se estranhamente energizado, como se tivesse descoberto um músculo que não sabia possuir. Isso foi inacreditável. "Foi apenas o começo", sorriu Iracema. "Com treinamento adequado, um Nexus pode fazer muito mais." Eles continuaram praticando durante horas, experimentando diferentes símbolos e suas manifestações. Miguel descobriu que conseguia influenciar não apenas o ar, mas também criar pequenas alterações na temperatura ao seu redor, fazer a água em um copo vibrar em padrões específicos e até mesmo perceber as energias vitais das plantas no jardim. Quando finalmente pararam para descansar, o sol já estava alto no céu. Exausto, mas exultante, Miguel sentou-se à sombra de uma jabuticabeira. "Por que nunca consegui fazer nada disso antes? Essas coisas aconteciam ao meu redor, mas nunca pude controlá-las. Porque ninguém te ensinou como", explicou Iracema, servindo-lhe um copo de suco de limão gelado. "Os dons de um guardião são como um idioma. Precisam ser aprendidos para serem utilizados adequadamente. Sem orientação, manifestam-se apenas em momentos de estresse extremo, como reflexos primitivos." Miguel bebeu o suco devagar, pensativo. "Quanto tempo tenho para aprender tudo o que preciso?" A expressão de Iracema tornou-se grave. "Não, sei ao certo. Clara mencionou que tentaria contactar Antônio. Se ele estiver indisponível, teremos que confiar em outros aliados. Existem mais guardiões por aí, embora estejam cada vez mais escassos e cautelosos. Por causa do conselho? Sim. Nas últimas décadas, eles se tornaram mais agressivos em suas táticas. Alguns dizem que estão preparando algo grande." Iracema suspirou. "Gustavo morreu investigando justamente isso." Antes que Miguel pudesse perguntar mais detalhes, um barulho vindo da casa chamou a atenção de ambos. Parecia o telefone tocando. "Espere aqui", instruiu Iracema, correndo para atender. Miguel permaneceu no jardim, ainda maravilhado com suas descobertas. Experimentalmente, tentou reproduzir o pequeno redemoinho sem o ritual de preparação anterior. Para sua surpresa, conseguiu, menor e menos estável, mas ainda assim impressionante. Iracema retornou minutos depois, seu rosto pálido e tenso. Era Clara. "Antônio escapou da detenção, mas está ferido. E pior, Eduardo e seus homens descobriram que você veio para Paraty." O pequeno redemoinho entre os dedos de Miguel desapareceu instantaneamente. "Como eles descobriram?" O motorista do restaurante foi interrogado. "Não o culpe. Poucos resistem aos métodos do conselho." Iracema começou a recolher algumas ervas do jardim apressadamente. "Temos que nos preparar. Eles chegarão em algumas horas, no máximo." "Devemos fugir novamente?" Iracema parou o que fazia
e olhou diretamente para Miguel, uma nova determinação em seus olhos. Não, estou cansada de correr. Gustavo não deu sua vida para que continuássemos fugindo eternamente. Ela apertou o pendente que carregava. No pescoço. É hora de você enfrentar seu destino, Miguel. Hoje aceleraremos seu treinamento. Quando Eduardo chegar, você estará pronto para encontrá-lo. Mas, e se eu não estiver? Você estará, afirmou Iracema com uma confiança surpreendente. Porque tem algo que Eduardo perdeu há muito tempo quando escolheu o caminho do conselho. O quê? Compaixão. A verdadeira fonte do poder. De um guardião, não é sua habilidade de manipular a realidade, mas sua compreensão de por que e quando fazê-lo. Ela retirou do bolso um pequeno cristal azulado e o entregou a Miguel. Este era outro artefato de Gustavo, uma pedra de focalização. Ela amplificará seus dons naturais enquanto aprende a controlá-los melhor. Miguel aceitou o do cristal, sentindo-o vibrar suavemente contra sua palma. As marcas em seu braço reagiram, brilhando em sintonia com o artefato. Temos muito a fazer em pouco tempo, continuou Iracema, guiando-o de volta ao centro do jardim. Mas lembre-se sempre, seu maior poder não está nos símbolos ou nos rituais, mas no seu coração. É isso que diferencia um verdadeiro guardião de um membro do conselho. Enquanto o sol avançava pelo céu de Paraty, Miguel intensificou seu treinamento, absorvendo conhecimentos que deveriam levar meses para dominar. A cada hora que passava, seus poderes cresciam, assim como sua compreensão do que realmente significava ser um Nexus. E em algum lugar na estrada entre São Paulo e Paraty, Eduardo Tavares observava as marcas em sua pele pulsarem mais intensamente, conforme se aproximava de seu destino. Ao seu lado no carro, Rodrigo verificava uma arma, enquanto no banco traseiro, Madalena preparava silenciosamente os instrumentos necessários para o ritual que planejavam realizar. Ele está despertando, mais rápido do que esperávamos, comentou a idosa, sentindo as energias distantes. Seus poderes estão se manifestando. Então temos menos tempo do que pensávamos, respondeu Eduardo, pressionando o acelerador. Precisamos chegar antes que ele aprenda demais. As nuvens começavam a se acumular no horizonte, como se a própria natureza respondesse à iminente confrontação. Uma tempestade estava chegando a Paraty, tanto literal quanto metaforicamente. O céu sobre Paraty escureceu rapidamente naquela tarde. Nuvens densas e carregadas avançaram do mar, trazendo consigo uma tempestade que parecia antecipar os eventos que estavam por vir. No jardim interno da casa de Iracema, Miguel concentrava-se com toda a intensidade que conseguia reunir. O cristal azulado que recebera de Iracema flutuava a poucos centímetros acima de sua palma estendida, emitindo um brilho suave que refletia nas gotas de suor em sua testa. Ao redor do garoto, pequenos objetos, folhas, pedras, até mesmo um pequeno vaso de cerâmica, orbitavam lentamente, como planetas ao redor de um sol em miniatura. Mantenha o foco, instruiu Iracema, observando atentamente. Controle sua respiração. Deixe a energia fluir naturalmente, sem forçá-la. Miguel assentiu sem quebrar a concentração. Nas últimas horas, havia progredido de forma impressionante. O que começara como simples manipulações de correntes de ar evoluíra para um controle telecinético rudimentar, mais efetivo. Agora tente adicionar o componente de temperatura, como praticamos antes, continuou Iracema. Inspirando profundamente, Miguel visualizou o símbolo correspondente à energia térmica, conforme aprendera no livro. Imediatamente, as marcas em seus braços brilharam mais intensamente, e o ar ao redor dos objetos em órbita começou a cintilar com pequenas ondulações de calor. Impressionante, murmurou Iracema. Em condições normais, levaria meses para dominar essa combinação. Um trovão distante quebrou a concentração de Miguel. Os objetos caíram e o cristal voltou à sua mão. O garoto piscou, como se despertasse de um transe. Quanto tempo temos ainda? Perguntou, enxugando o suor da testa. Iracema consultou o relógio antigo em seu pulso. Não muito. 1 hora,
talvez menos. Ela o observou atentamente. Como se sente? Cansado, mas diferente. Como se algo estivesse despertando dentro de mim. É exatamente isso que está acontecendo, confirmou ela. Seus dons inatos estão finalmente se manifestando plenamente. Meu marido costumava comparar esse processo a aprender a andar. Primeiro engatinhamos, depois ficamos de pé, então damos passos hesitantes. De repente, estamos correndo. E eu já estou correndo? Iracema sorriu levemente. Você mal começou a andar, Miguel, mas está progredindo mais rápido do que qualquer guardião que já ouvi falar. Seu sorriso diminuiu. É por isso que Eduardo está tão desesperado para encontrá-lo. Ele sente seu poder crescendo. O primeiro pingo de chuva caiu no jardim, logo seguido por outros. Rapidamente a garoa transformou-se em uma chuva pesada, que forçou ambos a se abrigarem na varanda coberta. Precisamos continuar o treinamento dentro de casa, disse Iracema, conduzindo Miguel para a sala. Ali, ela afastou os móveis para criar um espaço livre no centro. De um baú antigo, retirou um artefato circular com inscrições similares às marcas que apareciam na pele de Miguel. Este é um foco de proteção, explicou ela, colocando o objeto no chão. Vai nos ajudar a criar uma barreira energética quando Eduardo chegar. Não o impedirá indefinidamente, mas nos dará tempo. Tempo para quê? Perguntou Miguel. Para decidir como lidar com ele. Iracema hesitou brevemente. E também para que Antônio possa nos alcançar se estiver realmente a caminho. Enquanto a tempestade intensificava-se lá fora, eles praticaram a criação de barreiras energéticas usando o foco. Miguel aprendeu a canalizar sua energia para o artefato, criando um campo de proteção que, segundo Iracema, seria capaz de repelir a maioria das investidas do conselho. Lembre-se, advertiu ela, a barreira é tão forte quanto sua vontade. Se hesitar, se duvidar de si mesmo, ela se enfraquecerá. Após mais uma hora de prática intensiva, pararam para uma refeição leve. Miguel devorou o sanduíche preparado por Iracema, apenas então percebendo o quanto o uso de seus poderes drenava suas energias físicas. É normal sentir-se assim? Perguntou entre mordidas. Como se tivesse corrido uma maratona? Completamente normal. Manipular a realidade tem um custo energético. Iracema serviu-lhe um copo de suco. Com o tempo e prática, seu corpo se adaptará, tornando o processo menos exaustivo. Mas sempre haverá um preço a pagar. Miguel assentiu, compreendendo a seriedade do aviso. Foi então que sentiu algo estranho, uma presença, uma pressão na atmosfera que nada tinha a ver com a tempestade natural. Eles estão chegando, murmurou, surpreendendo a si mesmo com a certeza na voz. Iracema parou o que fazia, os olhos arregalados. Como sabe? Eu posso sentir. Miguel apontou para as marcas em seu braço, agora visíveis e pulsantes. É como se elas estivessem reagindo a algo. A mulher rapidamente recolheu os pratos. É a conexão entre você e Eduardo. Estava certa. O laço entre vocês é mais forte do que imaginei. Ela moveu-se pela casa, apagando luzes e fechando cortinas. Temos que nos preparar agora. No centro da sala, Iracema ativou o foco de proteção. O artefato começou a emitir um brilho azulado, formando um domo quase imperceptível que envolvia toda a casa. Isso nos dará alguma vantagem, explicou ela, verificando as janelas. Mas precisamos estar prontos para tudo. O nervosismo de Miguel era palpável, mas também havia algo mais, uma resolução crescente. Nas últimas horas, havia descoberto mais sobre si mesmo do que nos 10 anos anteriores. Ainda que incompletamente, começava a entender o que significava ser um nexus, um guardião. E com esse entendimento vinha a responsabilidade. Não, tenho medo dele, declarou Miguel, surpreendendo Iracema. Quero entender por que tudo isso está acontecendo. Por que fui abandonado? Por que ele me persegue? A mulher o observou com uma mistura de orgulho e preocupação. Essa coragem é admirável, Miguel, mas nunca subestime Eduardo Tavares. Ele já foi um grande guardião antes de se corromper,
e pessoas desesperadas são capazes de coisas terríveis. Um farol iluminou brevemente as janelas da frente, indicando a chegada de um veículo. Iracema posicionou-se estrategicamente, segurando o pendante de seu falecido marido como se fosse um talismã. Lembre-se do que praticamos. Mantenha a calma e a concentração. Miguel assentiu, sentindo o cristal azulado em seu bolso vibrar levemente. As marcas em seus braços agora brilhavam como se fossem feitas de luz líquida prateada, visíveis mesmo através da manga de sua camisa. O som de passos na varanda foi seguido por 3 batidas fortes na porta. Ninguém respondeu, mas 3 batidas mais insistentes. "Sabemos que estão aí dentro", anunciou uma voz masculina e grave. "Temos a casa cercada. Não compliquem as coisas." Iracema e Miguel permaneceram em silêncio. A barreira energética, criada pelo foco, ocultava parcialmente suas presenças, mas não poderia enganar alguém como Eduardo por muito tempo. Após alguns momentos de silêncio, a maçaneta girou. A porta, obviamente trancada, resistiu. "Última chance", advertiu a mesma voz. "Abram, ou entraremos à força." Quando nenhuma resposta veio, ouviu-se um som de madeira estalando. A fechadura cedeu sob pressão de alguma ferramenta. A porta abriu-se lentamente, revelando um homem corpulento, com aparência de segurança profissional. Rodrigo, o mesmo que havia invadido a casa de Antônio em São Paulo. Ele entrou cautelosamente, uma arma em punho. Atrás dele, Eduardo. Tavares surgiu no portal, elegantemente vestido apesar da tempestade. Seus olhos perscrutaram a sala semi-iluminada até encontrarem Miguel. Uma carga elétrica parecia preencher o ar no momento em que seus olhares se cruzaram. As marcas, tanto no corpo de Miguel quanto no de Eduardo, intensificaram-se visivelmente, como se respondessem à presença um do outro. "Miguel", disse Eduardo, sua voz surpreendentemente suave. "Finalmente nos encontramos pessoalmente." O garoto permaneceu firme, embora seu coração batesse acelerado. "Por que está me perseguindo?" perguntou diretamente. Eduardo sorriu levemente, ignorando a pergunta. Seus olhos desviaram-se para Iracema. "Senhora Matos, há quanto tempo? Lamento que nos reencontremos em circunstâncias tão tensas." "Não tão lamentável quanto o que aconteceu com Gustavo", respondeu ela friamente. Uma sombra cruzou o rosto de Eduardo. "As ações do conselho naquele dia foram lamentáveis. Acredite, não tive participação direta. Apenas obedeceu ordens, não é?" O sarcasmo na voz de Iracema era cortante. Eduardo voltou sua atenção para Miguel. "Vejo que andou praticando", comentou, indicando as marcas visíveis nos braços do garoto. "Impressionante progresso para tão pouco tempo. Isso apenas confirma o que já sabíamos sobre você." "E o que seria?" desafiou Miguel. "Que você é único. Um verdadeiro nexus, nascido naturalmente, não criado através de rituais ou manipulações." Eduardo deu um passo adiante, detendo-se ao sentir a resistência da barreira energética. Fascinante proteção, mas não durará muito. Como para provar seu ponto, ele estendeu a mão. As marcas em seu braço brilharam intensamente e a barreira ondulou como água perturbada por uma pedra. "Miguel", continuou Eduardo, sua voz tornando-se quase hipnótica. "Não vim aqui para machucá-lo. Vim para ajudá-lo a compreender quem você realmente é, o que pode se tornar." "Mentiras", interveio Iracema. "Ele quer usar seus poderes, Miguel, para completar o que começou há 10 anos. Eduardo lançou-lhe um olhar irritado. "As coisas são mais complexas do que parecem, senhora Matos. Há equilíbrios a serem mantidos, ameaças que pessoas como você não compreendem." Virando-se novamente para Miguel, seu tom suavizou. "Você deve ter muitas perguntas sobre as marcas, sobre seus poderes, sobre seus pais." Aquela última palavra atingiu Miguel como um raio. Seus pais. O mistério que o atormentara toda a vida. "Você os conheceu?" perguntou, sua voz traindo um anseio profundo. "Conheci", confirmou Eduardo. "E posso lhe contar tudo, se vier comigo voluntariamente." Iracema moveu-se para ficar entre Miguel e Eduardo. "Não confie nele. O conselho só se importa com poder,
não com verdade ou justiça. Eduardo suspirou como se lidasse com uma criança teimosa. Rodrigo, por favor, escolte a senhora Matos para outro cômodo. Preciso conversar com o garoto em particular. Segurança avançou, mas antes que pudesse alcançar Iracema, Miguel agiu instintivamente. O cristal azulado em seu bolso pareceu pulsar, e com um gesto rápido de sua mão, Rodrigo foi empurrado para trás por uma força invisível. Não toque nela, advertiu Miguel, surpreso com seu próprio poder, mas determinado. Um sorriso genuíno de admiração surgiu no rosto de Eduardo. Controle telecinético já? Impressionante mesmo. Rodrigo recuperou-se, apontando a arma. Chefe! Guarde isso, ordenou Eduardo. Não viemos aqui para a violência desnecessária. Nesse momento, uma terceira pessoa entrou na casa. Era uma mulher idosa, que Miguel reconheceu das descrições de Antônio. Madalena, a governanta de Eduardo. O tempo está se esgotando, senhor Eduardo, disse ela, observando as marcas no braço de seu patrão. A lua cheia estará no auge em poucas horas. Eduardo assentiu, sua expressão tornando-se mais grave. Miguel, preciso que entenda a seriedade da situação. O que está acontecendo não se trata apenas de você ou de mim. Trata-se de algo muito maior. Ele arregaçou completamente a manga, revelando o braço coberto por marcas similares às de Miguel, porém mais escuras, quase queimadas na pele. Há 10 anos participei de um ritual. Um ritual que deveria me transformar em um Nexus, capaz de equilibrar forças que estavam se descontrolando no outro lado. Sua voz era solene, quase reverente. Algo deu errado. Em vez de me transformar completamente, o ritual criou uma conexão, uma ponte. Uma ponte para quê? Perguntou Miguel, incapaz de desviar os olhos das marcas deformadas. Para outra dimensão. Um plano onde entidades antigas e poderosas existem. Entidades que desejam acesso ao nosso mundo. Iracema interveio. Ele abriu uma porta que deveria permanecer fechada e agora quer usar você para mantê-la assim. Eduardo não negou. A porta está entreaberta, Miguel. Por 10 anos tenho servido como uma barreira viva, impedindo que essas entidades atravessem completamente. Ele parecia genuinamente angustiado. Mas estou falhando. Meu corpo não aguenta mais. As marcas estão me consumindo. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Miguel, embora começasse a suspeitar da resposta. Você foi criado pelo ritual, respondeu Eduardo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não de forma intencional. Foi um efeito colateral inesperado. Quando a energia do ritual transbordou e se estabilizou, você surgiu. Um nexus perfeito, nascido, da própria energia da criação. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. A revelação era devastadora em sua implicação. Está dizendo que não tenho pais? Que sou algum tipo de acidente mágico? Você é um milagre, corrigiu. Eduardo, algo completamente único. E também a única esperança de selar permanentemente o portal que abri. O ar na sala ficou carregado, não apenas pela tensão do momento, mas pela energia que emanava tanto de Miguel quanto de Eduardo. Por isso me abandonou no orfanato? A voz de Miguel tremia de emoção contida. Para me proteger? Para proteger a todos, respondeu Eduardo, incluindo você. Se o conselho soubesse exatamente o que você era desde o início, ele não completou a frase, mas a implicação era clara. Iracema aproveitou o momento para intervir novamente. Mesmo que isso seja verdade, Eduardo, usar Miguel em outro ritual não é a resposta. Ele é uma criança, não uma ferramenta. Acha que eu quero isso? Eduardo virou-se para ela, genuinamente irritado. Passei 10 anos buscando alternativas. Consultei textos antigos, viajei para locais remotos, experimentei rituais. Alternativos, nada funcionou. Ele indicou as marcas em sua pele. Estou morrendo, Iracema. E quando eu morrer, não haverá nada impedindo aquelas coisas de atravessar completamente. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa, como se sublinhasse a gravidade da situação. A chuva intensificara-se, transformando-se em uma verdadeira tempestade. Miguel olhou para as próprias mãos, para as marcas que agora pareciam ter um significado terrível.
O que aconteceria exatamente nesse ritual? Perguntou finalmente. Miguel, não, exclamou Iracema. Nem considere. Isso! Eduardo ignorou-a, focando-se apenas no garoto. O ritual criaria uma transferência. A conexão passaria de mim para você. Ele hesitou antes de adicionar. Mas diferente de mim, você nasceu como um nexus. Seu corpo e mente foram literalmente projetados para sustentar essa conexão. Você poderia não apenas conter a porta, mas fechá-la permanentemente. Ao custo da vida dele, acusou Iracema. Eduardo balançou a cabeça. Não necessariamente. Como disse, ele é um nexus natural. As regras que se aplicam a mim podem não se aplicar a ele. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Miguel processava tudo o que ouvira, tentando separar verdades de manipulações. O que Eduardo dizia fazia um terrível sentido, explicando os sonhos, as marcas, os poderes. Mas confiar nele seria um salto de fé que poderia custar tudo. Naquele momento de incerteza, a porta da frente, que havia sido deixada entreaberta, foi empurrada violentamente. Uma figura encharcada cambaleou para dentro. Antônio Carvalho, visivelmente exausto e ferido, mas determinado. Chegou bem a tempo, velho amigo, disse Eduardo com um sorriso irônico. Estávamos justamente discutindo o destino do jovem Miguel. Antônio ignorou os seus olhos fixos no garoto. Miguel, não acredite em nada do que ele disse. É tudo uma elaborada manipulação. Eduardo suspirou pesadamente. Sempre o idealista, Antônio, mesmo quando a realidade grita o contrário. Rodrigo moveu-se para interceptar o recém-chegado, mas Eduardo o deteve com um gesto. Deixe-o. Talvez isso seja necessário. Um encontro final entre velhos amigos. Seu olhar endureceu. Antes que eu faça o que precisa ser feito. A tempestade rugia lá fora como uma manifestação física do conflito dentro da casa. Miguel, no centro de tudo, sentia o peso de um destino que nunca pediu, mas do qual não podia escapar. As escolhas à sua frente pareciam igualmente impossíveis. Confiar em Eduardo, seguir Antônio, tentar fugir novamente. As marcas em seus braços brilhavam mais intensamente que nunca, respondendo à turbulência emocional em seu interior. E pela primeira vez, Miguel sentiu algo novo emergindo. Não apenas poder, mas compreensão. Como se as próprias marcas estivessem tentando comunicar-se com ele, revelar verdades, além das palavras que ouvira. A sala inteira parecia vibrar com energia contida, à beira de uma explosão que poderia mudar tudo para sempre.